Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre uma campanha super importante, que é a campanha Outubro Rosa, combate ao câncer de mama. Teremos aqui no estúdio a doutora Maiara Maia, mastologista. E vocês também vão conferir no programa de hoje uma receita deliciosa, que é de iogurte de coco. Fiquem conosco! Doutora Maiara, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Muito obrigada pelo convite. É um tema muito importante, todos os anos a gente traz aqui, nesses anos que o Saúde Ativa existe na TV Câmara Aracaju, a gente sempre traz o assunto, é super importante relembrar todos, mas eu queria hoje começar um pouco diferente, falar para as pessoas que às vezes não sabem qual é o papel, né, do médico mastologista, como é que ele atua, como é que funciona, né, o trabalho de vocês. Então, o médico mastologista, ele é um médico especializado na saúde das mamas, não só de mulheres, principalmente de mulheres, mas também em homens e crianças que venham a apresentar alguma sintomatologia. A gente trabalha com a prevenção, né? As pacientes aí que estão na idade de fazer os exames de rastreamento e quando a paciente tem alguma queixa, percebeu alguma coisa diferente na mama, o mastologista é o especialista que vai te ajudar a tratar essas doenças. As doenças, as lesões benignas e as alterações que às vezes a gente fica preocupado e que acaba não sendo nenhuma alteração, mas que a gente precisa descartar algum problema de saúde. É isso, doutora. E essa visita ao mastologista, interessante a senhora falar que seriam para as crianças e para os homens, porque eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo só associam a mulheres, né? Mas essa visita, por exemplo, da mulher ao mastologista é a partir de uma certa idade, é quando visualiza um problema, e também do homem. O homem precisa, em algum momento da vida, eu não vejo nada, não sinto nada, eu vou ali marcar uma consulta com o mastologista. E para a criança, ou nestes casos, é quando há queixas? Só quando há queixas. A gente trabalha com prevenção em mulheres. Mulheres que não têm nenhum risco familiar, população no geral, vamos pensar assim, acima de 40 anos. 40 anos, uma visita anual ao mastologista, certo? Tendo alguma alteração, alguma patologia benigna ou maligna, a gente vai adequando essas visitas, reduzindo conforme necessidade. Quando a gente pensa nos homens ou nas crianças, a gente já pensa aí em se tiver alguma sintomatologia, perceber algum caroço, alguma alteração de pele, aí sim vai precisar trazer, mas de rotina, não precisa, é só realmente focado na necessidade de cada indivíduo. Entendi, doutora. E aí, trazendo para a campanha Outubro Rosa, fala para a gente, né, por que esta campanha e a importância dela para toda a sociedade? Esse é um mês muito bonito, né? É um mês que a sociedade se une para combater o câncer de mama. Quando a gente pensa em prevenção, não era para ter tempo. Mas a gente sabe que às vezes na nossa rotina, na correria, a gente acaba passando um pouco. E é o mês de Outubro Rosa, é o mês que a gente para e destaca, né, dá uma importância maior à saúde das mamas. É que a gente lembra um ao outro de ir ao mastologista, de fazer nossos exames de rastreamento e evitar que passe aí essa oportunidade de um diagnóstico precoce ou de uma exclusão de uma doença maligna, né, que tranquiliza a gente, tranquiliza para seguir a vida. Quais são os principais fatores de risco do câncer de mama, doutora? O sexo feminino, né? A gente pensa principalmente aí, mulheres são as principais afetadas pelo câncer de mama. A população no geral tem um risco aí em torno de 10% de ter câncer de mama. Pessoas que têm histórico familiar também, né? Um parente de primeiro grau. A gente pensa primeiro grau, né? A nossos irmãos, a gente pensa assim, é um braço, os nossos irmãos, a nossa mãe e os nossos filhos. Então, são os parentes de primeiro grau. Ou qualquer caso em homens na família, porque aí esse já traz uma carga genética um pouquinho mais importante e aí elas viram um fator de risco. Importantíssimo, que a gente pensa também na questão do homem, né? A gente fala muito das mulheres e neste caso, inclusive, a gente fala muito a mulher conhecer o próprio corpo. Toda a campanha a gente também fala sobre a mulher se tocar. A gente deve levar para os homens que nos assistem esse cuidado também, de os homens estarem tocando o seu corpo, se tocando para ver se há alguma coisa na mama deles, doutora? Sim, com certeza. O homem percebeu alguma alteração, uma nodulação, o mamilo ficou com uma pelezinha diferente, está vermelho, está mais espessado, está como fosse machucado, tem que ir ao mastologista para a gente excluir uma lesão de mama, né? Na mulher também a gente pensa muito, a mulher que conhece o próprio corpo, então o autoexame tem esse papel. Se a mulher percebeu um nódulo, percebeu uma alteração de pele, a pele ficou vermelha, a mama ficou edemaciada, percebeu ali aquela pelezinha parecendo uma casquinha de laranja, alguma alteração que ela percebeu, tem que procurar um mastologista. Todo nódulo é câncer de mama? Não, não é. A maioria é benigno.
Porém, em algumas pessoas, elas percebem primeiro o câncer de mama como um nódulo. Então, se você percebeu, esse é o momento de você ir ao mastologista assim que possível. Doutora, a gente fala essa questão a partir dos 40 e da visita regular, né? Mas a gente deve também fazer essa observação. Menstruou, a menina menstruou, ela já deve começar a olhar. Há uma possibilidade também do câncer, ele se apresentar antes dos 40. Como é que funciona? Ele realmente pode acontecer, é mais raro. No nosso país, na verdade, nos países em desenvolvimento, a gente tem visto um crescimento aí de pacientes jovens com câncer de mama, tá? Essas pacientes, a gente acaba percebendo no exame físico mesmo. Ela percebeu a pele mais vermelhinha, percebeu um nódulo, e aí vem o mastologista e esse nódulo é investigado, tá? Quando a gente pensa em saúde pública, o que é que eu tenho? Eu tenho a mamografia, ela é excelente, tem um baixo custo, tem uma efetividade muito alta, é pouco invasiva, tem aí um desconforto leve a moderado, dependendo da sensibilidade pessoal, mas é um exame excelente. É um exame que a gente percebe em fases muito iniciais as lesões que possam ser câncer. Então a gente tem uma qualidade muito boa e uma sensibilidade muito alta para a mamografia. A gente faz com 40 anos. Por que não fazer antes, né? Sim. Como é que eu posso falar? É uma restrição do método. Quando a gente tem pacientes muito jovens, a gente tem mamas muito densas. E aí a mamografia vai perdendo um pouquinho essa sensibilidade. Ela já não consegue perceber lesões muito pequenininhas. Então, por isso que a gente não faz mamografia com 20 anos, com 30 anos, para rastreio, né? A gente vai fazer em casos específicos. Então, antes dos 40 anos, se eu tenho algum histórico familiar ou alguma percepção de alteração no meio do exame físico. Depois dos 40 anos, eu já começo com mamografia anual. Entendi. Agora, doutora, alguns tipos de câncer, os médicos já passaram por aqui. O engraçado é que muitas vezes os sintomas, eles não têm, em alguns casos, muito a ver com onde o câncer está instalado, né? E vem associado a outros sintomas. O câncer de mama, realmente, a gente só pode estar associado assim àquela coisinha diferente na mama, ou acontece também de mal-estar, outras coisas associadas? Geralmente não. A gente vê no dia a dia do consultório, é que a maioria das pacientes vem preocupadas que a mama está doendo. E infelizmente, câncer de mama não dói. Se doesse era bom, né? Doeu, a gente corria para o médico. Sim. Mas infelizmente não dói. O que acontece é que às vezes a pessoa tem uma dor que é causada por outras coisas, uma dor muscular, uma alteração mesmo hormonal da mama que a gente possa ter. E aí isso levou ela a ir ao mastologista. E nos exames de rastreamento é que foi percebido. E aí a gente acaba tendo essa relação assim que a gente percebe, mas na verdade isso não mostra verdadeiro nos estudos. O câncer de mama, principalmente em lesões iniciais, ele não dói. Quando a gente vai sentir alguma dor, já está uma lesão palpável, aí uma lesão que pode estar, se vai pegando a pele, tem uma pele muito espessada, muito vermelha, pode chegar a ter algum ferimento, pode ter um aspecto em casca de laranja, que chama, a pele fica toda grossinha, parece uma casquinha de laranja mesmo. É mesmo. Então, infelizmente, a gente não tem esses sintomas muito claros. Então, por outro lado, a gente tem a mamografia, né, que nos ajuda a detectar casos muito precoces. Então, a gente perde por esse lado de sintomatologia, mas ganha em um exame simples, um exame rápido e acessível para fazer o rastreio. Geralmente, na mama, ele é o start, porque, infelizmente, a gente acaba falando, é um tipo de câncer que muitas vezes parece ser simples, e aí a gente vai falar sobre os tratamentos, mas que detectado, a mulher retira a mama ou não, e depois, né, fica curada. Mas pode ser um tipo de câncer que ele vamos dizer, o secundário, que começou em uma parte do corpo e depois foi para a mama, porque eu ouço pouquíssimos falar assim, não, começou em tal parte do corpo, foi para a mama. Geralmente a pessoa diz na mama e ele fica ali, e às vezes vai para outros lugares. É assim mesmo? É assim mesmo. Geralmente o câncer de mama, ele começa na mama. Não é muito comum uma metástase dar na mama. A gente começa mesmo o câncer de mama. Ele inicia no tecido mamário e ele tem a sua drenagem, né, da estrutura mamária da mama para a axila, e da axila ele vai para o corpo. Então a gente tem primeiro uma lesão na mama, que aí pode ser com microcalcificação, uma nodulação. A gente tem essa drenagem para a mama, por isso que quando a gente vai fazer a avaliação no consultório do exame físico,
nos exames de mamografia ou até na ultrassom, nos exames complementares, a gente também avalia essa axila para ver se tem alguma doença. E é importante falar, porque a senhora fala que axila é a drenagem, então há uma possibilidade grande, doutora, de começar a espalhar, né? Tem. Quando a gente fala em câncer, é uma característica da doença. Quando tem câncer, é uma lesão que tem capacidade de se espalhar, de sair do seu sítio primário, nesse caso da mama, e ir para outros órgãos, né? Geralmente a mama vai da mama para a axila, e da axila ela pode passar para osso, para pulmão, até para o sistema nervoso central. Já em estágios mais avançados ou tipos de câncer mais agressivos, né? Porque quando a gente fala câncer de mama, é um grupo de doenças. Hoje em dia a gente começou a perceber que a gente conseguiu subdividir os cânceres de mamas em alguns subgrupos, né? Você tem os luminais, os HER2, os triplos negativos, que são cânceres que têm comportamentos diferentes, evoluções diferentes e tratamentos um pouquinho diferentes. A gente tem medicações que melhoram muito um tipo, que não responde muito bem a outro, mas esse outro tipo já tem outra medicação. Então a gente consegue personalizar um pouquinho mais esse tratamento. Entendi. Era justamente isso que eu queria falar. A paciente chega no seu consultório e descobre que está, né? Ela já estava ali, ou descobre naquele momento, nem imaginava que estava com problema. Quais são os primeiros passos? Outros exames são realizados, o tratamento vai se enquadrar de acordo com a idade, como é que funciona? Primeiro a gente recebe essa paciente e ouve, né? Porque é um baque quando recebe, é um baque para todo mundo, né? Eu costumo dizer que a gente está começando uma batalha, né? Não é um caminho fácil, mas é um caminho que a gente tenta tornar o mais leve possível e com o maior suporte possível. Então, depois que a paciente veja o que é que ela tem dúvida, a gente vai identificar o tipo de tumor, né? Qual é o subtipo de câncer de mama que ela tem, a extensão desse tumor, então vou fazer exames complementares, um ultrassom, posso fazer uma ressonância se for necessário ou não, as tomografias, cintilografias, são exames que vão me ajudar, chama estadiamento, vai me dizer aonde esse câncer de mama está. Porque se ele está um câncer de mama que está só na mama, eu posso ter um tratamento. O câncer de mama que está, por exemplo, no osso, eu preciso de outro tratamento, outra medicação. Porque aí o paciente já vai ter mais dor, então a gente precisa tratar de uma maneira diferente, né? E definir esse estadiamento e o subtipo, eu vou definir se eu começo com cirurgia ou se eu começo com remédio, com quimioterapia. Isso vai mudar de caso para caso, né? Entendi. E aí, dependendo da cirurgia, a gente pode fazer ainda radioterapia ou não. De maneira geral, se eu faço um quadrante, que é a retirada de um pedaço da mama, eu geralmente complemento com radioterapia. Sim. Se eu preciso fazer uma mastectomia, seja por uma proporção aí da mama tumor, seja por uma característica da lesão, aí às vezes não precisa de radioterapia. Então, assim, vai ser muito individualizado, né? É verdade, uma avaliação que vai de cada caso, né, doutora? E outra coisa, dependendo também da saúde de base dessa paciente. Imagino. Né? Se eu tenho uma paciente que não tinha nenhuma doença antes, que é uma pessoa ativa, que faz atividade física, que não fuma, que não ingere bebida alcoólica, eu tenho um cenário e um prognóstico. Se eu tenho uma paciente que já tinha umas comorbidades de base, tem uma saúde um pouquinho mais sensível, eu preciso sempre pesar o custo-benefício das minhas ações. Sim. Então, a gente precisa sempre pensar no paciente como todo, individualizar. E aí eu trago a deixa, que todo programa eu trago essa mesma deixa para as pessoas. Olha o que a senhora está dizendo. É alimentação, é atividade física, e que os médicos que passam por aqui também falam sobre a água. A gente não pode dizer, eu imagino que isso vai evitar a doença, mas com certeza isso para o resultado do tratamento é imprescindível, que as pessoas levem essa qualidade, traga essa qualidade de vida para o seu dia a dia, né, doutora? Com certeza. Faz toda a diferença. Quando a gente fala em exercício físico, o exercício físico sozinho, sem nenhuma outra medida, os estudos mostram que ele pode diminuir até 30% o risco de câncer de mama. É mesmo. Se fosse um comprimido, a gente tomava todo dia. Todos os dias. Né? Sem esquecer, sem falhar. Sim, sim. E aí, a atividade física, a gente tem esse benefício, fora todos os outros benefícios agregados, de saúde muscular, saúde cardiovascular, todos esses benefícios. E aí, quando a gente pensa uma pessoa que se alimenta bem, que tem hábitos saudáveis, que não fuma, que não bebe, que faz atividade física, tem um cardiovascular melhor, ela vai responder melhor ao tratamento, ela tem menor chance de ter intercorrências, seja uma anemia durante o tratamento, infecção, né, um quadro viral, enfim, qualquer doença aí oportunista que ela possa ter. Num procedimento cirúrgico, ela tem uma saúde respiratória melhor,
Então, ela entra melhor e sai melhor da cirurgia, né? Na anestesia. Então, tudo isso, todos esses sementes que foram colhidas vão ser frutos que vão ser colhidos. Sementes que foram plantadas vão ser frutos que são colhidos durante o tratamento. E parece que é um sacrifíciozinho diário, mas não é. Isso pode te proporcionar muitas coisas no futuro, né? Prevenção em relação a muitas coisas. Doutora, eu queria falar também sobre essa questão da equipe multidisciplinar. Mas a gente vai para um breve intervalo, já já voltamos, fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com a mastologista a doutora Maiara Maia. Estamos falando sobre a campanha Outubro Rosa. E se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutora, lembrando a todos, a gente também vai ter hoje uma receita de iogurte de coco com Maria Isabel. Vocês vão assistir. Doutora, falando sobre a equipe multidisciplinar, né? A gente fala de tratamento e parece que o mastologista é suficiente para esse tratamento. E aí, no meio do nosso bate-papo, a senhora falou, é necessário um acompanhamento, muda a cabeça. Então, assim, são várias pessoas envolvidas nesse tratamento, né? Com certeza. Ninguém trata câncer sozinho. E o câncer de mama não é diferente, né? Cada profissional tem o seu papel e sua importância naquele momento tão especial, às vezes tão difícil naquela família, na vida daquela mulher, né? O mastologista, ele vai tratar, vai identificar, é o profissional que vai ver os sinais de alarme, vai fazer a investigação e o diagnóstico, né? A gente traz junto aí sempre um oncologista clínico, que é o profissional, o colega que vai fazer o tratamento, vai com quimioterapia, hormonioterapia, imuno, vai ajudar a gente a identificar assim, qual é o perfil do paciente e qual a necessidade. A gente tem, depois do pós-operatório, necessidade de fisioterapia, necessidade de tratamento psicológico, psiquiátrico, não só para aquela paciente, mas também para o familiar, né? Às vezes é uma mãe que tem um filho muito dependente ainda, um marido, uma avó, né? Toda a família é envolvida nesse momento. Esse diagnóstico tem um impacto. Às vezes é um momento definidor do futuro da família, né? Vira a vida de cabeça para baixo. Não precisa ser o final, geralmente não é o final. E a gente vai fazer de tudo para que não seja. Mas ele muda. Então a gente tenta dar o maior suporte possível para que ela passe nessa batalha aí com a maior calmaria que for possível. É verdade, não é um diagnóstico fácil, né? E geralmente como o câncer, ele acaba realmente levando muitas pessoas a óbito, as pessoas pensam que é o diagnóstico de morte. E não é isso, e é justamente, doutora, após o tratamento, né? Eu queria até falar desses casos, só para esclarecer, porque há casos que as pessoas fazem o tratamento e praticamente não removem nada da mama, e há casos em que elas removem. E eu queria que a senhora falasse sobre isso, se é do tamanho, vamos lá, para que as pessoas entendam, do câncer na mama, e aí a remoção é menor ou maior, porque está grande ou está pequeno, já está numa área grande. E aproveitando para falar sobre, é um assunto um pouco polêmico, mas talvez a sua visão em relação a pessoas que acabam retirando a mama, antes de não estar com a doença, mas teve casos na família, né, que recentemente a gente teve uma atriz que fez isso, para que ela não tivesse. Isso é possível? É realmente algo recomendado, em que os médicos acham que vale a pena ou não? Isso pode acontecer, né? Quando a gente pensa no tratamento, a decisão cirúrgica vai ter alguns fatores. Por exemplo, um deles, o tamanho do tumor. E o tamanho do tumor em relação à mama. Uma pessoa que tem uma mama volumosa, um tumor às vezes 2, 3 centímetros, a gente consegue fazer um quadrante, consegue retirar um pedaço. Mas às vezes a pessoa tem uma mama no tamanho de 2 centímetros, mas uma mama muito pequenininha. A gente já não consegue fazer. Entendi. Às vezes esse tumor está pegando a pele, então a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de manter. Vai variar também a evolução de doença, o quanto de doença tem ali naquela mama, né? E aí, se a gente faz esse diagnóstico mais precoce, a gente tem uma chance maior de fazer uma cirurgia conservadora. Não é o único fator, mas ele aumenta muito a chance. Quando a gente pensava antigamente assim, né, no tempo das nossas avós, da bisavó, câncer de mama era realmente praticamente um diagnóstico
ruim, sempre, e sempre tinha um desfecho desfavorável. Mas as medicações evoluíram muito, os tratamentos evoluíram muito, as técnicas cirúrgicas evoluíram muito, e os exames de rastreamento, tanto a mamografia quanto os exames complementares, aí a ultrassom, a ressonância, elas melhoraram bastante. Então a gente tem cada vez mais um número maior de cura. Se não cura, uma sobrevida maior, né? A gente vai, vamos dizer assim, cronificando esse câncer, vai tratando conforme for aparecendo e a gente vai dando aí uma qualidade de vida boa para essa paciente. E não só sobreviver, mas ter uma qualidade de vida, né? Ela consegue viver bem, consegue voltar para o seio familiar, fazer suas atividades que gosta, seu momento de lazer. Entendi. Consegue fazer. Quando a gente pensa em cirurgias preventivas, né? A gente tem aquele caso da Angelina Jolie, que, né, fez muita repercussão, inclusive depois dela, a quantidade no mundo, não só no Brasil, no mundo, de cirurgias preventivas de adenomastectomias aumentou muito. E ela tem realmente uma indicação, tá? Quando é que a gente pensa nisso? São pacientes que têm um histórico familiar muito grande e elas fazem investigação genética. A gente faz essa investigação genética através da avaliação de painel para tumor de câncer de mama e de ovário, que estão bem relacionados. A gente tem alguns genes alterados, aí 5, 6 principais, os mais famosos e mais bem estudados, o BRCA1 e o BRCA2. Sim. Se a paciente tem essa indicação de fazer esse exame, ela faz essa avaliação e descobre que tem essa mutação, a chance dela ter câncer realmente aumenta bastante. E aí vai variar esse de aumento de 50%, 60%, 70% de chance de ter o câncer de mama. Precisa retirar a mama? Não precisa. Mas pode retirar? Pode sim, se quiser. Aí isso vai ser muito discutido e identificado para caso a caso, porque isso vai variar de acordo com a tranquilidade que aquela mulher tem de continuar investigando, a saúde de base dela, para ela se submeter a uma cirurgia, porque é uma cirurgia, né? A expectativa, porque é uma cirurgia, não é uma cirurgia oncológica, mas é uma cirurgia, então não é uma cirurgia estética, então tem um resultado aí específico para essa necessidade. Sim. Então a gente vai avaliando caso a caso. E realmente tem que fazer o acompanhamento. É um acompanhamento. E o câncer de mama também entra naquela estatística de que o tratamento é realizado, a pessoa está curada, e aí tem que se observar se seriam 5 ou mais tempo, né, anos, para que tenha certeza de que ela está curada ou não. Classicamente a gente tinha aí os 5 anos. Só que com os estudos, com o envelhecimento da população e com a melhora do tratamento, a gente está tendo ainda essa mudança de paradigma. A gente ainda tem estudos sendo acompanhados de pacientes que trataram, por exemplo, com tamoxifeno com hormônio durante 10 anos e tem expectativa de vida de mais 20, 30. Como é que a gente acompanha essa paciente? Então, existem estudos ainda que estão mostrando. Mas na prática teve o câncer de mama, vai acompanhar aí com um mastologista, com um oncologista, a gente vai trazer sempre para perto, não vai deixar mais solto para a gente evitar que tenha algum risco. Quando você teve um câncer de mama, você tem um risco de ter algum outro. Não necessariamente você vai ter outro, mas você tem um risco, então tem que acompanhar. Uma pessoa que faz a cirurgia, doutora, ela leva uma vida normal após isso? Claro que eu imagino que durante o processo de tratamento, talvez algumas coisas tenham que ser evitadas. Eu imagino que haja essas orientações. E se a senhora pudesse falar sobre isso. E também o pós-cirurgia, pós-tratamento, a vida segue, eu posso mexer os braços, posso fazer tudo, pegar peso, posso comer de tudo, ou começa a ter restrições e vai depender de cada caso? Depende um pouco de cada caso. De forma geral, no pré-operatório, a gente sempre pede que a paciente tente ter uma vida mais ativa possível. Então, aquela história antigamente, né, que está doente e fica na cama de repouso, a gente já não usa. Sim. A paciente, é bom que ela caminhe, que ela faça atividade física, que ela se distraia, que ela trabalhe, que ela tenha suas atividades normalmente, como ela sempre tem. Sim. Para ela ter tanto a saúde física como mental boa para os procedimentos, certo? Sim. O procedimento tem alguns um pouquinho menores, outros maiores, dependendo da abordagem axilar que a gente for fazer. Isso vai depender do status da doença, do tipo de doença. Então, a gente vai ter aí pós-operatórios um pouquinho diferentes. Se coloca uma prótese naquele momento, enfim. Então, a gente tem algumas variáveis aí. De uma forma geral, é um pós-operatório aí que a gente leva de 30 dias a 60 dias, se não alguma variação. O paciente caminha em casa, e é bom que caminhe para evitar trombose, por exemplo.
ela consegue comer sozinha, né? Consegue fazer a higiene pessoal sozinha, mas ela não pega peso, não cheira uma roupa, por exemplo. A gente já evita que lave um pouquinho o cabelo para evitar soltar muito os braços, né? Tudo que separe muito o cotovelo da cintura, que a gente faça muito, tá? Uma certa independência, mas é bom aí ter um acompanhamento. E aí também vai depender se ele fez algum retalho, né? Alguma oncoplastia associada. Então isso vai depender muito. Mas no geral é uma recuperação tranquila, né? A gente consegue fazer essa recuperação cirúrgica aí. É o tempo que vai fazendo uma avaliação histopatológica daquela lesão toda retirada. E a gente vai junto com os exames pré e a patologia que foi retirada, a gente vai definir a continuidade do tratamento. Entendi, doutora. Eu quero saber também sobre o papel da família aí neste processo, mas antes a gente vai ver uma matéria aqui rápida, deliciosa, prática e super saudável da repórter Maria Isabel, que é de iogurte de coco. Fiquem, assistam. Olá, Dai! Hoje estamos aqui com a nutricionista Marcela Amori, que ela fez pra gente uma dica de uma sobremesa ou de um lanche, é um iogurte de coco, não é isso? Exatamente, Dai. Aqui nós temos uma opção de um iogurte de coco feito em casa, extremamente caseiro, e um grande detalhe que não tem lactose. Então é uma excelente opção para aquelas pessoas que não podem estar usando os iogurtes tradicionais e pode estar usando essa opção. Fique aqui com a gente e acompanhe todos os ingredientes e o passo a passo dessa delícia. 1 litro de água de coco, 2 colheres de sopa de farinha de tapioca, 2 colheres de sopa de coco ralado fresco, 3 colheres de sopa de geleia de fruta. O sabor da fruta você pode escolher, agora opte pelas versões sem açúcar. Nós vamos fazer aqui uma receita super interessante para você que sofre de intolerância à lactose ou até mesmo à proteína do leite. Nós vamos fazer um iogurte de coco super simples, fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai adorar. Começamos a receita de uma forma muito simples. Primeiro a gente pega a água de coco, 1 litro de água de coco. Você pode também fazer uma quantidade maior se você tiver interesse. E nós vamos colocar o coco ralado fresco. Se você não tem o coco ralado fresco em casa, você pode usar a própria carne do coco que você comprou para bater aqui para fazer o leite de coco. Após batido a água de coco junto com o coco fresco ralado, eu vou despejar na panela. Observem que virou o leite de coco. Esse leite de coco, se você quiser peneirar para tirar as fibras do coco, você pode tirar, senão você pode utilizar. Lembrando que o coco é uma fruta rica em gordura saudável, que ajuda na saciedade, tem praticamente 0% de carboidrato, então ela é uma ótima opção para quem tem aquela fome noturna para matar a fomezinha, ou até mesmo ela pode ser utilizada pela manhã como um pré-treino. Após colocar esse leite de coco na panela, eu vou ligar o fogão e vou deixar ele levantar fervura. Quando você perceber que ele já está quente, eu vou adicionar a minha tapioca e vou ficar lentamente mexendo até que ele pegue o ponto do iogurte. Após dar uma leve esquentada nesse leite de coco, eu vou despejar a minha farinha de tapioca nesse leite de coco e vou ficar mexendo devagarinho até pegar o ponto que eu quero do iogurte. Lembrando, pessoal, que essa receita, essa base do iogurte de coco, eu não estou usando açúcar. Se você quiser colocar um pouquinho de açúcar, já que você não vai usar geleia, pode ser uma opção, aí fica a seu critério. Você pode, depois de pronto, colocar frutas in naturas picada, uva passas desidratada e até mesmo alguma castanha, se você gostar.
Prontinho, a nossa base do nosso iogurte de coco já está pronta, tá? Acho que não levou 5 minutos para esse iogurte ficar pronto. E aí agora eu vou montar o meu iogurte de coco. Você pode colocar ou em potinhos individuais, se você preferir, ou você pode pegar um potinho maior como esse aqui e montar a sua preparação. Bom, primeira coisa, a gente pega a geleia da sua preferência. Aqui eu estou usando uma geleia de morango sem açúcar e eu vou colocar no fundo desse recipiente aqui e vou espalhar. Eu espalhei a minha geleia de morango aqui na versão sem açúcar, tá? E aí depois, em seguida, que tirar um pouco a temperatura, que diminui um pouco a temperatura do meu iogurte de coco, eu vou despejar por cima e levar à geladeira, tá? Ao momento que ficar frio na geladeira, esse iogurte já está pronto para a gente desfrutar. Já baixou a temperatura do meu leite de coco que eu fiz e agora eu vou despejar por cima da minha geleia, ou das minhas frutas picadas, ou das minhas castanhas, ou tudo junto mesmo, não tem problema nenhum. O que vale aqui é a criatividade. Prontinho, o meu iogurte de coco está pronto, é só colocar para gelar e eu tenho certeza que você vai amar. E agora chegou a hora de experimentar essa delícia. Ele já ficou na geladeira por um tempinho para resfriar. E agora vamos lá. Marcela, fala sério. Sim. Que delícia isso aqui. E muito fácil de fazer. Muito rapidinho. E é muito bom, ligeirinho para um lanche. Você pode fazer nas porções individuais, como você falou, e deixar na geladeira. Exatamente. E uma coisa que é importante a gente destacar é que essa receita na geladeira dura até 3 dias. Então a pessoa pode fazer, armazenar na geladeira, usar como opção de lanche ou até mesmo como sobremesa no final de semana. Marcela, muito obrigada por essa dica. Para você que está aí nos assistindo, experimente e eu vou ficar daqui, terminando a minha sobremesa. Marcela, obrigada. Nada. A gente fica aqui com água na boca. Doutora, a importância da família neste processo, que eu imagino que as pessoas ficam realmente desoladas, né? É papel fundamental, assim, a senhora percebe no dia a dia, até no resultado, a importância da família? É essencial. É essencial porque, às vezes, numa primeira consulta, quando eu tenho um diagnóstico, o impacto é muito alto. Então, eu sempre peço, vamos voltar daqui a uma semana, 2 dias, 1 dia, enfim. Vai para casa, fica com sua família, conversa, absorve essa informação, para depois a gente vir com as dúvidas. E eu sempre peço para vir um acompanhante. É importante não estar só nesse momento. Você vai realmente passar por uma batalha, né? Não é fácil, não tem como dizer que não é, porque realmente é difícil. Mas a gente tem que se armar bem para esse tratamento. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Os médicos, como eu falei, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, equipe de enfermagem, todos esses profissionais e aliado à família. Sim. A família que vai dar aquela base, que não vai deixar desanimar, que vai perceber, que vai ajudar a pessoa a aceitar o diagnóstico, porque às vezes tem essa questão da negação, tem a questão do medo. Então, você olhar em casa e perceber, não estou sozinha, estou com meu marido, estou com a minha esposa, estou com minha filha, estou com minha mãe, estou com a minha sogra, estou com meus tios, enfim. Estou com pessoas do meu lado que estão torcendo por mim, que estão me acompanhando, que vão ficar ao meu lado naquele dia que eu estiver um pouquinho mais para baixo, mas que eu também vou comemorar as minhas vitórias, vou comemorar as minhas cirurgias bem feitas, minha recuperação tranquila, minha boa resposta ao tratamento, né, que vai estar comigo, Sim. que vai me acompanhar, que vai me ajudar a tirar uma dúvida, né, então isso faz muita diferença. Se sentir acolhido faz muita diferença. É verdade, doutora, é super importante. A gente fala muito sobre os resultados de tratamentos e da presença da família, porque uma pessoa que se sente sozinha, ela realmente vai pensar que é o fundo do poço e já não tem mais para onde correr. Pode falar, doutora. E a gente vê assim que pessoas que chegam com uma cabeça boa, com um ânimo bom, elas evoluem melhor. Muito melhor. Né? Seja pela fé, por uma questão, né,
espiritual, seja por uma questão pessoal mesmo, de apoio, até de apoio também, né, dessa família, dos amigos. Sim. A gente vê que as pessoas, elas evoluem melhor, né, que aquele momento ali de uma náusea por um remédio, de um incômodo depois de uma cirurgia, ela consegue perceber melhor que aquilo ali é momentâneo, que Sim. aquilo ali é um pedacinho dela, que ela não é um câncer, ela é uma Sim. pessoa com várias partes, com vários encaixes, Sim. e dentro desse encaixe tem essa doença, mas é uma parte pequenininha da pessoa. Ela é muito maior do que aquilo. Muito maior. Ela é uma pessoa amada pelos amigos, pela família, né? Então ela é muita coisa. Ela não é só uma doença. A gente teve recentemente agora a campanha, inclusive Setembro Amarelo, e que fala disso, né? Prevenção ao suicídio, pessoas que precisam a cabeça. É muito complicado. A gente sempre traz aqui a questão também da mídia, doutora, das redes sociais, né? Que é muito importante porque ela traz muita informação para a gente, né? Ajuda em muita coisa, mas é o cuidado que a gente precisa ter com a nossa cabecinha, com as cobranças que a gente tem com a gente mesmo, né? Hoje em dia a gente está tão acelerado que a gente não se permite nem adoecer. Né? Assim, eu tô doente, mas eu não posso ficar. Como assim? Ninguém escolhe. Fraqueza, né? Né? É verdade. Ninguém escolhe, se acorda e diga, hoje eu quero ficar doente. Não. Você fica e precisa tratar, mas entender que a gente precisa pausar, se cuidar. Às vezes eu vejo casos de pessoas que têm um diagnóstico do câncer ou de mama, seja ele qual for, e elas acabam fazendo besteiras porque acham que acabou ali. E talvez sim, um cuidado psicológico, então assim, só retomando, a gente está falando de Outubro Rosa, câncer de mama, mas vocês que percebem que tem algo diferente aí na cabecinha de vocês, que algo não está legal, que a tristeza é persistente, que não tem ânimo para fazer nada, é importante buscar ajuda. E aí, trazendo isso, inclusive, para a doutora, percebeu algo diferente, não tem o chá da vovó, não tem o remédio que a vizinha tem que eu vou tomar que vai passar, que vai sumir, não. E aí é justamente, doutora, infelizmente eu preciso encerrar o programa, a gente já está terminando aqui o nosso tempo, mas eu queria que a senhora reforçasse com a sua força, né, do seu trabalho aí, da sua posição na sociedade, trouxesse para as pessoas a importância da visita regular, desse autocuidado e muito mais do que isso, para aquelas que nos assistem agora, que acham que acabou de receber o diagnóstico e que pronto, tudo se acabou, não é assim que funciona. Outubro Rosa é um momento muito importante da gente lembrar. Eu vou lembrar agora de cuidar da minha mama, mas eu vou lembrar também lá em janeiro, eu vou lembrar no Carnaval, eu vou lembrar no São João. Se eu tiver alguma alteração, eu vou procurar um mastologista, não precisa ter medo. A maioria das coisas são benignas. E se for maligna, a gente vai tratar. A gente vai te dar todas as armas possíveis para você enfrentar essa sua batalha. O câncer de mama não é um diagnóstico de óbito, não é uma terminalidade. É um começo de uma batalha que cada vez mais tem sido desfechos muito melhores. Você tem seu apoio familiar, você vai ter seu apoio com seus amigos, você vai ter o apoio da equipe multidisciplinar e tentar aí vencer essa batalha. Isso mesmo, é persistir, lutar e jamais desistir. Doutora, jamais. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida e eu te aguardo. Até lá!